Cara, tô de volta aqui no estúdio já cheguei do Paraguai, trouxe na minha mochila a classificação do Fluminense e vamos embora porque tem muita coisa importante pra gente poder falar nesse vídeo aqui, muita notícia nessa sexta-feira, já abordando assuntos importantes do Fluminense. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor, vamos embora pra gente poder abordar essas notícias. A gente começa falando sobre o seguinte, a Conmebol confirmou, você provavelmente a essa altura do campeonato você já sabe, tá? Porque já foi amplamente divulgado, eu tava no voo, né, vindo de Assunção para São Paulo pro Rio, e acabei não conseguindo gravar nesse meio período, mas se você não souber, eu te informo aqui agora, a Conmebol divulgou as datas dos jogos da Libertadores das semifinais, Fluminense e Inter, Inter e Fluminense, a semifinal que importa pra gente. Bem, o jogo de ida será no dia 27 de setembro, quarta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã. O jogo de volta, no mesmo horário e no mesmo dia, 4 de outubro, quarta-feira, 9h30 da noite, no Beira-Rio. O Fluminense então joga no horário da Globo, porque terá a transmissão da Globo. O outro jogo da semifinal será na quinta, né? Nas quintas, dia 28 e dia 5, Palmeiras e Boca se enfrentam na Bombonera e no Allianz Parque com a transmissão da ESPN. Só deixar claro o que importava essa escolha e tal, explicando bem resumidamente. Existem 3 pacotes hoje de transmissão da Libertadores. Um pacote foi o que a Globo comprou ali, que serve mais para TV aberta. A Globo escolhe o jogo que ela quer transmitir, ela tem o direito a escolher qualquer jogo para transmitir, e bota esse jogo no horário da quarta-feira, 9h30 da noite. Esse foi o jogo escolhido do Fluminense. Além dessa escolha da Globo, a ESPN e a Paramount Plus têm direito a escolher os seus jogos entre si, só que eles têm exclusividade entre essas duas. A ESPN escolhe primeiro, a ESPN escolheu o jogo, obviamente, do Palmeiras, né? Tem porque ela escolheu o mesmo jogo da Globo. Então a ESPN vai transmitir o Palmeiras, e a Paramount vai transmitir o Fluminense e Inter junto com a TV Globo. Então só para explicar por que o Fluminense estava na quinta, o horário da Globo é a quarta-feira. E obviamente que a ESPN, quando escolhe outro jogo, não quer concorrer com a Globo. Então o Fluminense passa na Globo, passa na Paramount Plus e terá os seus jogos nas quartas, às 9h30 da noite, as semifinais do campeonato. Aliás, apesar de eu ter falado Copa Libertadores, eu gosto do termo Taça Libertadores, tá? Acho o termo Taça Libertadores da América um termo bom. Gosto. Saudades das competições que se chamavam Taça. Vamos lá para outra notícia que é importante também, que é sobre a possibilidade da escalação para domingo, lá em Volta Redonda. O Fluminense enfrenta o Fortaleza por lá. E segundo o GE. Globo, uma escalação que eles colocam normalmente ali na sexta-feira, muito mais pelo Cartola, né? Pela lógica ali de vender o produto Cartola, né? Quem joga Cartola sabe, você vai lá na página do GE de qualquer time na sexta-feira à noite, você vai ter uma provável escalação. E essa provável escalação tá por lá, na página do GE, falando que o Fluminense pode ser que poupe alguns jogadores no próximo domingo. Gabriel, mas vai poupar para a data FIFA? O Fluminense depois vai ficar quase 15 dias sem jogar? Então, pode ser que poupe jogadores para não se lesionar. A ideia seria a lógica inversa. Às vezes você poupa para o jogador descansar. O jogador está jogando várias vezes, você poupa para ele descansar. Às vezes você poupa porque jogadores estão jogando uma sequência grande e correm um risco de lesão muscular. Assim, eu chutaria, mas é chute total, tá? Que o Nino seria poupado no domingo. Pelo que aconteceu da última vez, dele ter se lesionado muscular contra o Goiás, logo antes da convocação da seleção. Não sei, eu acho até que não vai ser, mas se eu tivesse que dar um palpite, eu daria esse. Qual palpite você daria de jogadores que seriam... eu vou falar, não é desfalque, né? Seriam poupados nesse jogo de domingo. Diz aí embaixo. Falando em Volta Redonda, o Vasco... E aí vamos lá, na verdade o Vasco é todo um tema gigantesco. Por quê? Se tem notícias diferentes sobre Vasco e Fluminense, que é daqui a 2 rodadas, né? É importante lembrar isso. O Fluminense enfrenta o Fortaleza no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro, para a data FIFA, tem uma paralisação ali para a data FIFA, e quando voltar, no dia 16
de setembro, às 4 horas da tarde, no sábado, jogará contra o Vasco. Aonde? Você vai pensar. Primeira resposta, São Januário, né? Então, há uma interdição em São Januário. O estádio não está podendo receber público. Pode receber jogo, mas não público. E o Vasco, segundo uma matéria que saiu hoje à tarde do Tébaro Schmidt e do Marcelo Baltar, repórteres do GE que cobrem o Vasco, dizem que o Vasco está trabalhando para levar esse clássico contra o Fluminense para São Januário. Além de pedir a liberação do público lá para São Januário, está tendo uma pressão gigante, enfim, de vários setores aí para o Vasco voltar a ter público em São Januário. O clube vai precisar de uma permissão extraordinária para receber clássicos no local e vai tentar buscar essa liberação. Não é uma situação simples, segundo o GE. Globo. O São Januário está proibido de receber torcedores há mais de 70 dias. No último jogo que teve público São Januário, teve uma confusão muito grande. Enfim, então é um problema para o Vasco jogar lá em São Januário. Vai tentar a liberação para tentar jogar com torcida por lá. Meu pitaco de comentário rapidinho. Para mim é a pior opção. Assim, E a pior opção pensando como tricolor, obviamente, né? Enfim, de você ir para um estádio onde é a casa dos caras, etc. Enfim, não preciso nem falar. Mas eu acho que a ótica do vascaíno tinha que achar isso ruim também, tá? Perigoso. Porque se ele acha que o poder público quer tanto fechar São Januário e etc, etc, ter um clássico lá seria o motivo perfeito para acontecer como aconteceu em Vasco e Flamengo há pouco tempo atrás, onde quase que incentivaram, o poder público quase que incentivou, né, de certa forma, usando uma alegoria aqui, uma confusão entre vascaínos e flamenguistas. E aí, justamente para poder, se tem uma confusão no Fluminense e Vasco lá em São Januário, entre malucos, né, e eu me recuso também, de certa forma, a chamar de torcedores, ia ser o motivo perfeito para o Ministério Público falar, tá vendo como é que não pode ter público? Fecha São Januário. Enfim, acho arriscado, tanto para quem vai e tanto para os próprios vascaínos. A outra opção seria o quê? Maracanã, né? Então, só que o Maracanã está fechado. O Maracanã está fechado para a reforma do gramado e só reabre no dia 17 de setembro, ou seja, no domingo, não reabre no sábado. No sábado ninguém, nem o Flamengo, nem o Vasco, nem o Fluminense, ninguém pode jogar no sábado lá no Maracanã, porque ele ainda vai estar fechado para a melhora do gramado. No domingo ele reabre com a final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Então, essa também está descartada no Maracanã. Quais são as outras opções no Rio de Janeiro? Bem, aí a gente vai para as dúvidas. Segundo a matéria do GE, essa matéria do GE, outras opções seriam Cariacica, Manaus ou Estádio Newton Santos. A princípio seria isso, né? Cariacica, Manaus ou Newton Santos. Isso que se falava até hoje à tarde. Só que aí hoje à tarde, simplesmente o Vasco apareceu com uma solução, pelo menos é o que diz uma matéria do... Deixa eu ver a fonte exata. Próprio GE. Globo, no final da tarde, falando o seguinte: o Vasco tem ok e deve levar o clássico contra o Fluminense para a Volta Redonda. Essa matéria saiu às 6 horas da tarde dessa sexta-feira. E aí diz na matéria, que é da Elise Duque e do Tébaro Schmidt, que como manda o script, o Vasco enviou à Federação do Rio uma solicitação, enviou à Federação do Rio para a Federação do Rio enviar para a Prefeitura de Volta Redonda uma solicitação, e a Prefeitura de Volta Redonda deu ok para que o clássico entre Vasco e Fluminense seja realizado no Raulino de Oliveira. E o jogo, a princípio, manteria o mesmo horário e local. E a tendência é que a mudança da partida seja oficializada nos próximos dias no site da CBF. Além da... enfim, no final das contas, o Vasco... Enfim, qual que é a situação? Volta Redonda não tem a menor condição de receber um clássico desse porte, dessa forma hoje. Quem já foi no estádio em Volta Redonda já viu como é que é o inverso lá. Acho que aliás, o inverso, já viu como é o entorno do estádio de Volta Redonda. Levar a possibilidade de um confronto lá em Volta Redonda também é muito grande. Infelizmente, em clássico, a gente tem que ficar pensando nesse tipo de coisa. Seria 90-10? Seria 50-50? Como é que seria o esquema de segurança lá em Volta Redonda? Confesso que acho estranho, assim.
Volta Redonda para esse tipo de jogo. E aí, enquanto eu ia começar a gravar isso daqui, o Lucas Pedrosa, que é repórter do SBT e na Cazé TV, colocou no Twitter dele o seguinte: informação. Uma fonte da diretoria de Vasco acaba de me garantir que o clube não vai jogar em Volta Redonda em hipótese alguma. O Cruz Maltino segue lutando para mandar o clássico contra o Fluminense em São Januário. Caso não consiga, e aí ele fala, como informamos mais cedo, o mais provável é que seja no Newton Santos, ou seja, no Engenhão. E aí vamos lá, qual que é a parada? Se coloca aí duas coisas distintas, né? A matéria do GE diz que o Vasco enviou para a federação um pedido para o Volta Redonda, e a Prefeitura de Volta Redonda já autorizou para jogar em Volta Redonda, e o Pedrosa diz que uma fonte da diretoria do Vasco garantiu que não vai jogar lá. Me parece também que é interessante para o Vasco que essa notícia de Volta Redonda não vaze agora, já que o objetivo é pressionar a justiça para ter São Januário. E aí, se já tiver definido o local do jogo agora, acaba a pressão na justiça, mantém São Januário lá travado, né? Ainda assim, o Pedrosa botou que o jogo iria pro Newton Santos, pro Engenhão. Que eu, aí agora é óbvio, na ótica de visitante, na ótica de tricolor, e pensando também, obviamente, com a lógica de que o Vasco não dá pra eu sonhar com o mundo maravilhoso de Bob, de que eles vão levar o jogo pra Laranjeira e vai ser público único do Fluminense, é óbvio que isso não faz o menor sentido. Pensando também naquilo que o Vasco poderia aceitar, acho que o cenário ideal do jogo é o jogo no Engenhão. Esse, pra mim, é o cenário ideal. O Vasco com 90, o Fluminense só lá no setor atrás do gol, padrãozinho igual foi no primeiro jogo. Tá no Engenhão, gramada show, não é? Então, o Vasco paga o aluguel do Engenhão, como pagaria o aluguel do Maracanã. E a gente tem um jogo num estádio no Rio de Janeiro que tem capacidade de receber um bom público, até porque muita gente vai querer ir nesse jogo, e tem a capacidade de receber um clássico. Porque assim, desculpa, eu falo isso aqui várias vezes, o clubismo, o desespero, a bravata não pode ficar acima da segurança. E botar um clássico em Volta Redonda, nesse momento, ou em São Januário, nesse momento, é pedir pra não ter segurança. Nesse momento. Não tô falando de São Januário, é o entorno. Não tem nada disso aqui. Eu tô falando de segurança do jogo. Seria perigoso um clássico Fluminense e Vasco em São Januário, e os próprios vascaínos concordam com isso. Vamos ver pra onde vai esse jogo, né? Cara, pra gente fechar a renovação de Felipe Melo. O GE. Globo deu uma matéria hoje mais cedo de que Felipe Melo e Fluminense acertaram uma renovação de contrato até o final de 2024, ou seja, uma renovação por mais uma temporada. A matéria é do Marcelo Neves, saiu na tarde dessa sexta-feira, e Felipe Melo renova o seu contrato até o final do ano que vem. Vamos lá, uma opinião curta, talvez eu grave um outro vídeo em algum momento sobre isso, se tiver mais detalhes, mas eu acho que eu vou tentar abranger aqui, acho que você vai me compreender bem. O Felipe Melo está fazendo em 2023 uma temporada que não é problemático renovar um contrato com ele. O que ele está jogando nesse ano o credencia a ter o seu contrato renovado para o ano que vem. Estou falando de bola, campo. Fisicamente, o Felipe Melo faz um ano temeroso, mas ainda assim, o que é o temor? É um respeito, né, de certa forma, numa visão, mas em outra visão você está com medo daquilo que vai acontecer. Né? Você tem medo. O Felipe Melo sentiu e saiu contra o River, eu fico com medo do Felipe Melo ter uma lesão e ficar fora das semifinais. Porque pode acontecer a qualquer momento. A gente sabe que o Felipe Melo não tem um joelho 100% legal. A gente sabe que o Felipe Melo, fisicamente, apesar de ele ter se cuidado muito, e é o que possibilita ele jogar até hoje, ele não é um cara que vai jogar 90 minutos todos os jogos. Sabe qual foi a última vez que ele jogou 90 minutos? Fla-Flu do Campeonato Brasileiro, início de julho. Meio de julho ali, mais ou menos. Então, assim, fisicamente é temeroso. Não aconteceu nenhum problema muito a sério como aconteceu no ano passado, mas é temeroso. Futebolisticamente falando, o Felipe Melo tá numa temporada muito boa, sem qualquer problema. Por mais um ano, eu acho que 2 anos era impensável. Você pode até comparar a situação dele com a do Fábio, mas não faz o menor sentido. O Fábio hoje não tem um goleiro que é certeza, que deixa a gente tranquilo. Zagueiro, a gente é mais fácil de lidar com isso do que uma saída do Fábio. E o Fábio o Felipe Melo tá muito bem, mas o Fábio faz um ano num nível acima ainda do Felipe Melo, muito acima do que o Felipe Melo disputa pra mim entre os melhores do Brasil. O Felipe Melo não tá entre os melhores zagueiros do Brasil, né? Tá bem, né? São duas coisas diferentes. Sobre a renovação em si,
Eu tinha uma imagem na minha cabeça que eu acho que seria muito legal, e é assim, obviamente quem sou eu pra definir a carreira do Felipe Melo, né? Mas eu tinha uma imagem muito legal partindo de tricolor, assim, né? O Felipe Melo é bicampeão da Libertadores recentemente agora, ganhou 2021. E seria muito legal a imagem pra mim do Fluminense campeão da Libertadores 2023. E aí o Felipe Melo ganha e se aposenta. Tipo assim, seria um arco muito interessante. Do Felipe Melo se aposentando no final desse ano, com taça da Libertadores no Fluminense, o contexto familiar dele. Pra gente também como tricolor e tal, o sentido ali de todo o percurso do Felipe Melo com a gente, a eliminação no ano passado, enfim. Toda essa questão, pra mim, seria muito interessante. Seria um arco heróico no final. E que eu acho que pro ano que vem, pensando agora, voltando na questão física, a gente pode acabar vendo um Felipe Melo que... Algo que quase aconteceu com o Fred, por exemplo. Não tô comparando aqui a idolatria de um com o outro, não é isso. Mas tô falando fisicamente. A gente vai lembrar que o último ano de Fred, quando a gente fala só de bola e campo, o último ano de Fred é ruim. Aqueles 6 meses. São bem ruins. Fred tinha feito um 2021 espetacular, muito bom no início, na reta final já um pouco pior, e já esse um pouco pior já era problema físico também do Fred. E aí, a partir do momento que ele inicia 2022, inicia mal, sente lesão muscular na Libertadores, Germancano voando, ele pedindo passagem, o Fred acaba se tornando um cara um pouco mais folclórico e importante na reta final do Carioca, e aquela reta final dele, ele perde pênalti contra o Santa Fé, não consegue jogar mais muito tempo, faz um gol contra o Vila Nova, que poderia ser o último ponto alto. E aí o que salva isso tudo é aquele gol dele contra o Corinthians. Então assim, aquele gol contra o Corinthians acabou salvando uma reta final que se poderia ter sido melancólica do Fred, graças a Deus não foi. E eu tenho medo disso acontecer com o Felipe Melo. Chega em junho do ano que vem, ele já tá ali, meio sofre uma lesão, fica fora até setembro, aí volta meio sem ritmo, e se encerrar dessa maneira. Óbvio, internamente eu acredito que em nenhum momento se discutiu a possibilidade de não renovar com o Felipe Melo, pensando na diretoria. E esse, acho que nem tanto do Paulo Angione, mas do Mário Bittencourt. Eu tenho certeza que se o Felipe Melo virasse e falasse, quero renovar, presidente, o Mário ia falar, vamos renovar. Porque esse é o perfil do Mário nesse sentido de liderança e de jogador importante, etc. É a história do Hudson lá atrás, em relação a damos nossa palavra, etc., de não perder esse jogador agora. Boa ou ruim? Cara, não sei. Eu diria que é arriscado. Entre boa e ruim, eu fico com a palavra arriscado. Arriscado em vários sentidos. Novamente, tecnicamente, o Felipe Melo justifica uma renovação. A temporada dele em 2023 é muito boa, mas eu acho que o risco do Felipe Melo para 2024 é muito maior do que a gente está vendo em 2023. Eu acho que ele é maior do que o que a gente está vendo agora. Torço para estar errado, como eu falo, eu não torço para a opinião do Gabriel. Não tem, desde que eu nasci, te acompanhei a opinião do Gabriel. Não é isso. Olê, olê, meu opinião do Gabriel, amo você. Fez o menor sentido essa música. Eu torço pro Fluminense. Então, tomara que, nesse caso, dê certo tudo pro Flu. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu!